Bora começar? Que tal comprar um prédio que vale 100 milhões? Com a cota bem pequenininha? Então, bora lá! Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o casal da Bolsa. Vamos falar para vocês hoje sobre fundos imobiliários. Você tem algum? Já comprou alguma cota? A gente, por exemplo, quer ter casas. Quando eu era pequena, eu sonhava em ter que comprar casa e deixar de aluguel. Só que eu cresci e vi que esse não era o melhor investimento. Eu posso comprar um pedaço de um shopping, um pedaço de um prédio cheio de escritórios que está alugado para grandes empresas, que eu vou ganhar muito mais do que alugando uma casinha. Porque hoje, se eu comprar uma casa de 200 mil, eu não consigo alugá-la por 2 mil reais. A gente não consegue nem esse 1%. Por isso, o fundo imobiliário você vai conseguir. Talvez não todos 1%, mas alguns pagam até mais que 1%. E hoje a gente vai falar para vocês de 5. Uns que pagam um pouco menos, mais seguros, um que paga um pouco mais arriscado. E vocês vão entender por que ele é mais arriscado e como que isso vai virar uma bola de neve no futuro. Vamos começar? Antes disso, né, claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí qual desses fundos imobiliários você tem ou não e qual que você acha mais interessante. Colocando um pouco mais ali falando dos imóveis, lembrando que o imóvel também não tem liquidez tão rápida quanto os fundos imobiliários. Então, se você quiser vender rapidamente, você vende uma cota ali a qualquer hora do dia, claro, segunda a sexta, né? Mas um imóvel talvez você fique aí meses tentando vender. Talvez até anos. É isso aí. Não consegue vender porque o valor é muito mais caro, mais difícil comercializar do que uma cota que custa ali de menos de 10 reais a 100 reais. Então, é muito mais tranquilo você vender cotas do que vender uma casa num valor tão alto, né? Sim. Vamos para o primeiro. O primeiro é o XPLG11. Que fundo é esse, Alex? Ele, já no nome, já dá para detectar um pouco do que é, né? O LG vem de logística. Só que no caso, eles são fundo de tijolos que investem em galpões logísticos. Para vocês terem ideia, os ativos que tem lá dentro, a gente tem o Pão de Açúcar, tem a Renner, tem o FedEx e tem a Leroy Merlin. Então são empresas já gigantescas já. Então você vê que já são inquilinos que, em tese, pagam direitinho, pagam bem, né? Então muito bom isso. Esse é um ativo muito interessante. Muito difícil uma empresa tão grande dessa dar um calote em aluguel, né? Olha, valor dele hoje, de uma cota, R$ 95,74. Dividend yield é o que ele paga por mês para você, que tem uma cota, 0,67. E o PVP, o que é PVP? É quando você pega todo o patrimônio que ele tem, divide ele pela cota, aí você vê que aquele valor está abaixo de 1, por exemplo, quer dizer que ele está barato. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está caro. Você está pagando mais caro pelo aquele ativo, né? Então, nesse caso, o nosso está mais barato. Ele está 0,84. Então, se o prédio vale 100, a gente está pagando 84% do valor que ele vale. Se fosse vender tudo, a gente já está ganhando com isso. O próximo é o IRDM11. Esse aqui já tem uma particularidade, que ele é um fundo de papel. Às vezes você está ingressando agora no mundo de fundos imobiliários, às vezes você comparar um fundo desse de papel é mais complicado, porque você tem que saber um pouco mais de economia do Brasil, taxa de juros, então isso aí já tem um gestor lá dentro para isso, mas ele é mais difícil você analisar como um fundo de tijolo. Tijolo você sabe qual é o inquilino, você sabe o tamanho do inquilino e se está alugado ou não. Já um fundo de papel é um pouco mais complicado e também corre um pouco mais de risco, porque dependendo da taxa de juros, aquele pode ter um rendimento menor ou maior, dependendo se a taxa de juros aumentar. Então existe um pouco de risco. Por isso que é importante no fundos imobiliários diversificação. Você tem um pouquinho de fundo de tijolo, um pouquinho de papel, um pouquinho de híbrido e assim vai. Gente, igual esse que é fundo de papel, o Alex falou que tem um pouco mais de risco e ele por isso paga um pouco mais também de dividend yield. O valor de uma cota hoje é R$ 105,46 e o dividend yield está sendo pago por 1,13%. E o PVP, que é o valor patrimonial dele, 1,09. Um pouquinho mais caro, mas porque esse fundo ele é bastante conhecido, né, Alex? A gente fala que é mais arriscado por ser de papel, mas ele é bastante conhecido. Tem muito investidor que confia nele há vários anos. Então, no caso dele, você está aceitando ali pagar um pouco mais caro pelo patrimônio que ele tem. O próximo é o HGRE11. Esse é do que, Alex? Esse também é de tijolos, mas no caso são lajes corporativas.
por exemplo, você tem um prédio com vários andares e vários escritórios lá dentro, ao contrário do de logística, que são galpões. Então, esses são lajes corporativas e ele atua no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Olha, vamos ler os dados dele. Uma cota hoje está custando R$ 126,52, o dividend yield de 0,69 e o PVP de 0,78. Muito abaixo do preço de mercado que você poderia comprar. Isso já é um benefício grande para o investidor. Você está aceitando ali, comprando bem mais barato. Vamos supor que o patrimônio dele, igual a Nara deu em outros exemplos, milhões. Aí você está pagando ali abaixo do seu valor patrimonial, o que pode ser muito bom, mas lembre-se, você tem que olhar também para dentro para ver a taxa de vacância, né? Para quem não sabe o que é vacância, é quantas pessoas ali, quantos escritórios estão que não estão alugados. Então pode ser também um indicador que está desocupado, então você tem que olhar isso também dentro de um fundo de escritórios. Lembrando, gente, que não é indicação de compra, a gente selecionou para vocês alguns dos fundos que a gente acha muito interessante, alguns a gente até tem em carteira, outros não, mas é só para você entender um pouco do que é fundo imobiliário, quando é interessante ou não ter em carteira. A gente tem em carteira fundo imobiliário porque a gente investe em várias... A gente diversifica em vários mercados. A gente diversifica, isso mesmo, a palavra fugiu. A gente diversifica em vários mercados. Criptomoeda, em renda fixa, renda variável, ações. Então, por isso a gente está trazendo para vocês um exemplo neste momento que está tendo uma queda. Eles estão muito baratos para a gente comprar um fundo imobiliário hoje. A gente está trazendo alguns exemplos para vocês. Então, vamos para os dois últimos. VRTA11. Do que é esse? Ele é outro também de papel, né? Ele investe em títulos de recebíveis. Então, dentro desses ativos, eles podem ter tanto LCI, CRA, investir também em ativos que estão ligados à agricultura. Então, esses ativos de papel pode ser generalizado ou algum específico, por exemplo, imóveis imobiliários, ou alguns que compram títulos de tesouro, por exemplo. Então, existe essa diferença. O valor dele hoje é R$ 96,00, o dividend yield 1,22, está pagando muito bem. E o PVP 1, ou seja, está no preço certinho do valor de mercado dele. E o nosso último é o MXRF11. Esse é bastante conhecido, tem muitos investidores que entram nele. E o mais interessante é que ele é baratinho, R$ 9,72. Do que é o fundo, Alex? Ele já é um fundo híbrido, ele tem tanto uma parte de papel, como ele investe em outros fundos também. Então ele pode ter uma carteira ali de fundos imobiliários de tijolos, por exemplo. Então ele é um título híbrido, né? Um fundo híbrido, quando se fala. Ele está pagando hoje dividend yield de 0,93% do valor dele e o PVP é 0,96%, abaixo do valor de mercado. O que a gente quer destacar para vocês de fundo imobiliário? Muitas pessoas acham assim, 1%... É pouco, 0,6 é pouco, mas o que acontece? A gente gosta dos juros compostos, da famosa bola de neve. Vamos pegar esse baratinho aqui, MXRF11, que ele está custando R$ 9,72. Você vai comprando cotas, hoje você sobrou R$10, vai lá e compra uma cota. Mês que vem sobrou R$100, vai lá e compra 10 cotas. Quando você vê, você vai ter uma quantidade, no começo vai receber ali centavos, R$1 e pouquinho, R$2 e pouquinho, mas isso vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você vai estar recebendo R$ 9,72, que é o valor de comprar uma nova cota sem ter feito nada. Você já vai lucrar R$10 só com o lucro daquelas cotas que você já tem. Com o tempo você vai comprando mais, e todo mês consegue comprar uma cota nova. Isso é legal, né? O que a Nara está falando é o famoso número mágico, né? Você pega ali a cota, por exemplo, vamos arredondar aqui para 10. E vamos supor que o dividend yield dele mensal está gerando em torno de 10 centavos. Então você pega os R$10 e divide ali pelos 10 centavos. Então você sabe a quantidade de cotas que você precisa para todo mês você gerar uma nova cota. Comprar. Então com isso, se você conseguir, por exemplo, depende do fundo, igual esse que é mais barato, com talvez R$10 mil aí você já compra uma quantidade que todo mês ele já vai te dar uma cota sem você pôr mais nenhum dinheiro em caixa. É a famosa bola de neve que você vai ficar ganhando dinheiro, caindo todo mês lá na sua corretora, um dinheirinho sem você ter feito nada, além de ter colocado aquele dinheiro no começo, quando você decidiu investir. E sempre que você começar a lembrar de gastar com alguma coisa, vamos comprar uma pizza. Opa, mas a pizza custa R$50, dá 5 cotas do meu fundo imobiliário. Peraí, vamos fazer um ovo frito aqui, né? É isso aí. Talvez você faça isso.
Então, comece a investir, gente. É interessante. Se você começar a vir um vício, você quer investir cada vez mais e quando os lucros estiver caindo, você vai ficar muito mais empolgado. Lembre-se, não é recomendação de compra, mas investir faz bem para a sua saúde financeira e até a sua saúde mental. É isso aí. Beijo e até a próxima.